Olá, igreja, eu me chamo Ranulfo. Que bom a gente poder estar aqui. Que bom ser igreja, né? Que canção, que ministração, né? Você cantou isso com verdade mesmo, sou totalmente seu. É bom, né? É bom pertencer ao nosso Senhor. Bom, nós estamos aí, podemos começar? Ok? Então, essa família linda, maravilhosa que vai aparecer. Aí. Essa é a minha família querida, Regina, minha esposa amada e meus filhos, Sara e Samuel. Eu falo que é um presente de Deus, eu não merecia, tudo na minha vida é graça, né? Deus é bom, né? A Bíblia diz que Ele faz o órfão habitar em família, né? Maravilha. Queridos, eu quero orar com você. Nós temos um tema aqui que parece que ele é bem interessante, né? Então, foi para mim, eu acho que vai ser para você também. A gente pode orar mais uma vez? Pai, a gente quer consagrar o nosso coração, a nossa vida a Ti. Obrigado pela forma como o Senhor com certeza já falou conosco, já falou tantas coisas importantes no nosso coração acerca de quem somos no Senhor, do Teu amor por nós, essa revelação dessa música. A gente Te agradece por isso e pedimos que agora a porção da Tua palavra também ela possa achar lugar no nosso coração. O Senhor conhece o meu coração, o coração dos meus irmãos, o Senhor sabe do que cada um de nós aqui precisamos. Então a gente pede a dependência, o auxílio do Teu Espírito para isso. A gente ora assim no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema hoje é evitando os atalhos e confiando na soberania divina. Nosso texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler apenas 2 versículos desse texto, onde diz assim, capítulo 7, verso de número 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Deixa eu te falar, eu já li esse texto aqui algumas vezes mesmo, e todas as vezes que eu olhei para esse texto, eu sempre olhei para ele sempre com um olhar evangelístico e de uma maneira bem simples mesmo, de que Jesus, pela simplicidade do Evangelho, de comunicar o Evangelho, era olhar para esse texto e entender assim, bom, o cara que não quer nada com Deus, ele vai andar no caminho largo e espaçoso que leva à perdição. E o cara que quer andar com Deus, ele vai ter uma guerra com Ele de renúncia e vai andar no caminho apertado que leva à vida. Era com essa simplicidade que eu olhava para esse texto e olhava dessa forma, de que era um texto mais evangelístico do que um texto para ensinar aqueles que são seguidores de Jesus, aqueles que querem andar com Jesus. Então o Espírito me trouxe algumas coisas sobre esse texto que eu quero então te desafiar a inclinar o teu coração para isso e a gente poder navegar um pouquinho nesse tema, evitando os atalhos e confiando na soberania divina. Parece que eu e você, nós somos fascinados e tentados a buscar aquilo que é mais fácil. Isso está na gente. Se a gente puder buscar uma alternativa, algo que seja mais prático para soluções dos nossos problemas, seja ele de ordem conjugal, financeira, espiritual, relacional, nós queremos sempre aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais tranquilo, que não vai tomar de mim, de você, muito tempo.
E quando eu olho para esse texto e olhando com esse outro olhar, eu vou percebendo que, hora ou outra, a gente pode até mesmo dizer que estamos andando no caminho estreito, mas, hora ou outra, nós somos seduzidos pelo caminho largo. É quando eu e você temos dentro de nós uma força, uma vontade muito grande de buscar alguns atalhos para a resolução dos nossos problemas. E é impressionante que isso vai acontecer no nosso meio, na nossa jornada de fé, no mundo espiritual. Sempre vai aparecer alguém com a solução dos nossos problemas. Alguém que é especialista nisso. Tem aqueles que eu dei nome, né? Que são os CEOs espirituais. Os caras é bom de resolver o problema dos outros. Então, quando nós chegamos com um problema espiritual, o cara é bom em dizer o seguinte: cara, teu problema não é você, é o demônio fulano de tal. É Satanás, ele que é culpado, ele é o inimigo das nossas almas. Ele é o teu maior inimigo. E às vezes nós acreditamos nisso, né? Por quê? É fácil isso colocar, não estou defendendo o diabo em igreja, pelo amor de Deus. Mas é fácil dizer que a culpa é toda dele. Eu nunca me esqueço que em 1994, quando eu estava lá no meu processo de restauração da cura da alma, era um dependente químico, consumia mais de 8 gramas de cocaína por dia, eu nunca me esqueço de uma pregação de um pastor, que ele disse que estava pregando e o demônio incorporou nenhum lá e começou a chorar. O demônio começou a chorar no corpo daquela pessoa. E o pastor parou a pregação e falou: demônio, o que é que você tem que você está chorando? E ele disse: eu não aguento mais. O que é que você não aguenta, demônio? Eles aprontam e põem a culpa tudo em mim. E é uma verdade, né? No mundo espiritual, isso é uma verdade. Aqueles que projetam e dão nome para os demônios, a Bíblia não fala de nome de demônios. Mas os especialistas dizem que se a porta não está aberta é porque tem o tal do tranca-rua que fechou ela. Por isso você não passa por ela. Se você tem um problema do álcool é porque tem o tal do Zé Pilintra. É o CEO, eles dão nome para essas coisas. E tirando de mim e de você a responsabilidade de checar o nosso coração e nossa alma, e dizer: não, mas espera aí, eu acho que eu tenho alguma culpa nesse negócio todo aí. Então isso é fácil, é buscar atalhos para a resolução dos nossos problemas. Tem aqueles que vão sugerir então a oração forte. Já ouviu falar ou não? Vamos levar esse camarada lá, porque vai ter o pastor ungido lá, a irmã Canelinha de Fogo, e ela vai orar. Você vai ver só o que vai acontecer. É fácil isso também. A oração forte, né? O irmão ou a irmã está passando por uma luta com câncer, vai lá e a irmã ora e: ó, você está curada, abandona tratamento, o que o médico falou lá, ele está fora da casinha, ignora o que ele falou, em nome de Deus você está curada. Gente que usa isso, tentando facilitar a vida do outro, levando o outro para um atalho, do que se submeter a um tratamento rigoroso e reconhecer que um médico é uma autoridade constituída por Deus. Se o cara estudou, ele tem autoridade para falar naquilo ali. Mas aparece aqueles que vêm para facilitar a nossa vida e dizem: olha, uma oração forte pode abrir aquela porta de emprego que você tanto quer. Todos nós somos fascinados por isso. Queremos aquilo que é mais fácil. Quem sabe um retiro de um final de semana para resolver e consertar o casamento, retiro de casais. Um final de semana. E seu marido voltará transformado e sua esposa mais ainda. Opa, brincadeira, os dois voltarão transformados. Tem isso também. Então a gente busca, isso está na gente. A gente busca aquilo que é mais fácil. Nós não gostamos de nada daquilo que é trabalhoso. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acredito na oração que cura, acredito na revelação do Espírito, acredito
em tudo isso que eu falei. Agora, eu e você, nós jamais podemos usar a oração como um auto-benefício para si próprio. Eu quero olhar para a oração como algo que Deus estabeleceu para estreitar o meu relacionamento com Ele. Depois eu posso pedir alguma coisa, mas não usar a oração como um mecanismo de que Deus está a meu serviço e que Ele vai fazer tudo o que eu pedi, tudo que eu quero. Então existe essa facilitação que hora ou outra vai aparecendo na nossa jornada, porque nós estamos dentro de uma cultura que tudo é para ontem, a rapidez, a cultura da pressa. Nós não podemos esperar, temos pressa, preferimos os atalhos do que o caminho estreito, pois no caminho estreito o Espírito vai trabalhar primeiro em nós para depois através de nós. É no caminho estreito que o Espírito vai trabalhar a nossa impaciência, a nossa insatisfação. É no caminho estreito que Deus vai trabalhar a gente de dentro para fora. É no caminho estreito que Deus vai trabalhar o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa petulância. É no estreito, não é no largo. A gente não gosta disso. Da palavra que vai mexer com o nosso caráter, com a nossa formação, com a nossa dignidade. A gente busca aquilo que é mais fácil, aquilo que está de fácil acesso. É no caminho estreito que Deus trabalha as nossas relações pessoais e interpessoais, porque é mais fácil eu e você, dentro de um conflito relacional, fugir daquela situação, isolar o outro, dizer que não tem um problema, mas lá no coração a gente sabe que tem um problema, mas que falta em nós maturidade e coragem para sentar, conversar e resolver, e aquela situação, aquela amizade, aquela irmandade se tornar mais forte do que era antes. Mas às vezes o nosso orgulho, não, vamos pelo caminho mais fácil. Eu isolo o outro. Eu não busco o outro para resolver esse tipo de problema, porque é mais fácil. São os atalhos que eu e você, de maneira muito sutil e enganosa, nós caímos nisso. Eu não sei se você pode admitir isso. Eu quero ser íntegro. Que hora ou outra eu estou sim procurando aquilo que é mais fácil. Esse dia eu estou lá no meu tempinho gostoso com Deus e eu estou falando com Ele, só está eu e Ele na sala, 5:30 da manhã. E eu estou falando, eu vou resolver esse negócio do meu jeito. E Ele falou para mim, você não vai não. Interessante. Eu não, mas eu quero resolver logo isso. Ele falou, você vai esperar mais um pouco. Gente, está na gente esse negócio de buscar os atalhos, aquilo que pode fazer. Deixa eu me ver livre logo desse negócio. E a gente desconsidera que às vezes naquele processo lento, vagaroso, o Espírito está trabalhando em nós. Então eu tenho a certeza que Jesus estava dizendo sobre essas estradas a que leva a vida, mas que também leva à perdição. Elas são opostas, por conta não só da forma como somente andamos no caminho, mas principalmente aquilo que aprendemos no caminho. O caminho largo e espaçoso que conduz à perdição, eu quero dar, esse é o carimbo do atalho, é o caminho do atalho. A gente tem que fugir desse aspecto de que não, isso daqui é para o cara que está lá perdido, que não quer nada com Deus. Deus está dizendo que o que espera ele é a perdição. Não, a perdição ela também pode sim alcançar eu e você quando nós fugimos daquilo que Deus nos colocou em situações adversas para viver e passar por ela. Pode ser sim uma fuga sutil. Então olhar para Mateus 7, 13 e 14, é a gente perceber os fatores que podem enganar a nossa trajetória de vida, de fé, no nosso caminho da restauração. O Espírito tem nos conduzido aqui. Se você, eu não lembro agora, Xene, quando foi talvez 2 ou 3 semanas, o Xene pregando sobre o jardim e o jardineiro. Quantos ouviu essa mensagem?
Que palavra, né? E quando a gente olhou e foi sendo alimentado pelo Espírito, e Deus nos colocando, eu não sei você, mas eu estava olhando meu jardim ali, e Deus me ensinando. Você quer cuidar bem, você não cuida do jardim sem tempo, sem disciplina, sem discernimento de perceber onde o mato está crescendo. A gente não quer aquilo que é trabalhoso. No mundo espiritual é assim também. Vamos tentar um caminho fácil, aquilo que facilita a nossa vida. Aí tá bom, então o jardineiro que cuida do jardim, como é que vai o teu jardim? O Shane fez essa pergunta. Aí me vem o Tércio, domingo passado, e fala sobre céu, fala sobre salvação e fala sobre processo. Nós não gostamos de processo, é uma verdade, sim ou não? Porque parece que processo também é uma coisa muito lenta para mim e para você. A gente não está pronto para isso. Eu achei interessante a transparência dele. Quem sabe a gente escrevendo alguns e-mails, a gente consegue ser liso que nem um quiabo, né? Quando alguém nos chama para um comprometimento maior, de algo que pode checar o nosso coração, a nossa vida, um belo e-mail bem escrito, um WhatsApp, não posso, estou com a agenda cheia, estou cheio de trabalho para entregar. A gente é bom nisso. Porque mexer no coração, mexer no nosso íntimo, isso dói. Fugir de um celebrando a restauração, não tenho tempo. A gente tem tempo para tantas outras coisas, mas para um CR da vida, não. Eu vou ser confrontado comigo mesmo lá, eu vou ver minhas misérias, vou ver minhas deficiências, e a gente não quer isso. A gente foge disso, de realidades, de verdades que o Espírito quer revelar, mas Ele não revela no caminho da facilidade. A gente quer aquilo que é fácil. Então Jesus está ensinando que eu e você vamos ser seduzidos sim, vamos ser seduzidos sim, pelos atalhos, a busca da suavidade da vida a qualquer custo. Ora outra, seja pela minha e a sua carne, o desejo nosso carnal de buscar aquilo que é fácil. Ora outro, o próprio diabo também vai se apresentar a nós e vai mostrar para mim e para você um caminho de facilidade. Vai por aqui porque é mais fácil. Você vai chegar onde você quer. Eu tive o meu primeiro discipulador, é interessante, esse cara, ele falou umas coisas para mim, acho que Deus, Deus, eu tenho certeza, Deus, Ele coloca as pessoas certas na vida. Você crê nisso, que Deus põe pessoas certas na sua vida? Esse cara me deu uma palavra em 1995, impressionante, eu nunca me esqueço dessa palavra. No meu tempo de discipulado com ele falando para mim, passou o melzinho, como diz o Tércio, né? Falou: Ranulfo, tua vida está uma maravilha, você entregou a vida para Jesus, você não usa mais droga, você é uma nova pessoa, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas já... Esse tudo se fez, não, mas deixa eu falar uma coisa para você, ele disse para mim, as coisas para você vai ser muito difícil. Eu como? Eu não gostei não, igreja. Eu falei, eu tenho Jesus agora. Ele falou, não, graças a Deus, e porque você tem Jesus, você vai conseguir. Mas você precisa saber que você pegou a sua adolescência, a sua juventude, você entregou ela para as drogas, para a criminalidade, para a noite, para tudo que você quis. E agora você é convidado a olhar a dureza da vida, a realidade da vida. A vida é dura. Gente, que balde de água fria. Eu quase falei, vou usar a droga de novo, eu não quero essa realidade de novo, não. Porque é duro você olhar para a sua história e falar, meu Deus, o que eu fiz com a minha juventude, com a minha adolescência? Mas era uma verdade que eu precisava ouvir. E todas as vezes que eu estou dentro de uma situação difícil, eu lembro essa voz desse abençoado. Ela não sai da minha cabeça, as coisas para você vai ser mais difícil. Até hoje é assim. Porque a gente paga esse preço para tentar andar e viver dentro daquilo que Deus quer para a gente. E ele usava algumas ilustrações, dizia para mim, Ranulfo, o pôr do sol do outro vai nascer primeiro, você vai ter que esperar um pouquinho. Isso me batia uma angústia, porque eu acreditava que Jesus podia fazer tudo na minha vida do dia para a noite.
Porque é assim, né? A gente recebe muito bem o perdão dos nossos pecados, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de querer aprender e pegar as oportunidades de crescimento com as consequências dos nossos pecados. Sim ou não? A gente não admite que Deus quer nos ensinar por meio disso. Ou seja, o processo de crescimento, de maturidade, passa pelos desertos da vida, pelos vales da vida, pela dor, pelo sofrimento, pelo abandono, pelo desemprego, pela perda de um ente querido, pela solidão, por uma depressão. Passa por tudo isso. Mas nós vamos ser convidados, sim, a sair disso e tentar viver, então, e buscar aquilo que é mais fácil para nós. Segundo, o caminho estreito. Então, quem são os nossos companheiros nessa jornada desse caminho que é estreito e apertado? Eu elenquei aqui 4. Eu mesmo, eu sou o maior interessado na minha recuperação. Quando eu, Ranulfo, descubro que o meu maior inimigo não é o diabo, sou eu mesmo. Que dentro de mim há coisas que precisam ser transformadas pelo Espírito, mas que eu preciso da ajuda de Deus para sair da negação e reconhecer que eu sou o meu maior inimigo. E à medida que eu vou me conhecendo um pouco mais, eu vou tendo vitória na minha trajetória de restauração. Quando eu começo a parar de me automanipular e manipular o outro, quando eu paro de usar da autossabotagem, quando eu paro de fugir das verdades que estão claras a meu respeito sobre a minha vida, quando eu venço a minha comiseração, quando eu me coloco numa condição de coitado de mim, quando eu consigo remover a flecha do ressentimento, da dor causada por alguém que me feriu com palavras ou com ações, quando eu resolvo e prefiro então sair da negação e reconhecer que diante de Deus eu sou esse homem que preciso dessa restauração. Nesse caminho nós vamos ter conosco também a palavra de Deus, as Escrituras, como companheira no caminho estreito, como a palavra viva do nosso Senhor. Aquilo que a palavra diz sobre ela, que a palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. É a palavra de Deus que tem essa capacidade, essa força, esse poder de entrar dentro da gente e mexer em algo dentro da gente, e convencer a gente de que a gente precisa de mudança. O outro pode falar pelos cotovelos, mas parece que entra por aqui e sai por aqui. Mas se Deus falar, se a palavra falar conosco, nós somos encorajados a mudar. Essa mesma palavra, então, que Jesus disse, que Ele então nos aponta não para o caminho largo, mas para o caminho estreito, e que no caminho estreito nós vamos ter cruz. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Você não pode negar a si mesmo se você não se conhecer. Tome o quê? A sua cruz e siga-me. Então, na jornada, na caminhada com Jesus, tem cruz. Mas é a mesma palavra que vai dizer que eu e você dependemos dele, quando Jesus diz, olha, sem mim nada podeis fazer. A gente precisa dele. É ela que revela que a nossa vida é um campo de semeadura, que nós vamos colher tudo aquilo que plantamos. Somos perdoados pelos nossos pecados, mas temos que aprender com as consequências. Já disse isso, aquilo que nós semeamos na carne colheremos para a destruição, mas aquilo que semearmos no Espírito, vamos colher para a vida. Mas é a mesma palavra, é a mesma Escritura que diz que quando eu e você resolvemos sair da negação, que eu e você não estaremos sozinhos. O Espírito de Deus passa a habitar em nós. Terceiro companheiro, então, é o Espírito Santo.
aquele que agora habita em nós e que faz morada em nós. Ele é aquele que vai nos conduzir, então, Ele é aquele que vai falar conosco, Ele é aquele que vai nos convencer da nossa condição de pecador, de que nós precisamos todos os dias da graça de Deus, porque só foi somente pela graça que eu e você tivemos essa capacidade de agora ter vida com Deus. É o mesmo Espírito que vai revelar que a nossa justificação passou por aquele que é santo, não pelos nossos atos de justiça, mas pela justiça do Filho amado do Pai. E é o mesmo Espírito que vai nos convencer que Deus é juiz. Ele vai exercer juízo sobre todas as coisas e sobre todos também. Quando o Espírito me começa a me convencer dessas verdades, eu passo então a viver no meu caminho de restauração, sem tentar fugir de algumas realidades, mas não vivo com medo. Eu vivo celebrando a vida, porque a Bíblia diz então que Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quando a gente começa então a olhar a vida desse aspecto, então sim, o caminho estreito é apertado dos relacionamentos, que vão surgir as verdadeiras amizades, aonde tem transparência e verdade dita em amor. Quantos têm vivido isso aqui? Você tem vivido relacionamentos cheios de verdade, transparência e amor, que tem te levado ao crescimento? Obrigado. Sim ou não? Amém? É isso que Deus quer fazer comigo e com você, e não fugir de uma relação, de um conflito. Assim fugimos dos atalhos, das falsas amizades. Quando vamos percebendo esse processo de Deus em nós, que traz às vezes a sensação de intimidade, mas que lá no fundo só tem jogo de interesse e oportunismo. Deus nos chamou para relacionamentos sinceros e verdadeiros. Embora no maturar esse relacionamento, hora ou outra vai doer um pouco, porque há milindre também no nosso coração de não querer ouvir algumas verdades a nosso respeito, ainda que outras vezes fala cheio de amor. Há uma casca em nós tentando rejeitar essa verdade. Então, cuidado com aqueles que tentam simplificar o seu caminho de restauração. Aqueles que tentam de alguma maneira facilitar a tua jornada, e quando na verdade o Espírito, Ele é Senhor de todos os momentos e situação da nossa vida. E eu quero olhar então aqui para 3 exemplos, e depois nós vamos ter esse momento de ceiarmos juntos, que é interessante poder olhar. Eu quero te levar para rir um pouco também aqui, porque eu ri quando eu li esse texto. Vamos ler o primeiro exemplo, é José. Olha que interessante, quando a gente tenta buscar alguns atalhos, capítulo 40 do livro do Gênesis. Olha que interessante, eu ri muito lendo isso daqui, porque é interessante como Deus fala com a gente, né? 40 do livro do Êxodo diz assim. Gênesis, desculpa, obrigado. Olha que interessante isso. Cuidado, você que, eu preciso de uma revelação espiritual e eu vou buscar o irmãozinho, a irmãzinha canelinha de fogo lá para ver se tem alguma coisa para mim. Cuidado, você pode morrer numa dessas. Vamos olhar esse texto aqui, que ele tem uma revelação profunda aqui. Olha que interessante. Capítulo 40 diz assim: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Vocês lembram quem era José? Sim ou não? Por que ele estava preso? Ele cometeu algum erro, alguma coisa? Mas ele teve sonhos e revelações do Espírito, que eram verdades, né? Cuidado para quem você fala
aquilo que Deus está te revelando, né? José contou para os irmãos o que aconteceu. Ele foi jogado numa cisterna, foi vendido, foi parar lá no Egito e agora ele está dentro de uma prisão. Foi caluniado, né? E agora está dentro de uma prisão. E olha lá o que está acontecendo. Estava na prisão que o servia. Então José estava lá, depois de certo, estou no verso de número 5 agora. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante tristes? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe do copeiro contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo, restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Agora, olha o verso 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Deixa eu te falar algumas verdades aqui espiritual. Primeiro, José ele não tinha culpa mesmo no cartório, né? Eu, por ter ficado alguns anos preso, eu vi muita coisa interessante, né? Alguns que chegavam na prisão e diziam assim: eu estou aqui, mas eu sou inocente, eu não fiz nada. Aí tinha um preso mais velho e dizia: você está no lugar certo, ninguém aqui fez nada. Mas o José não fez nada mesmo. Gente, eu olho para isso daqui, a gente precisa aprender algumas coisas aqui, que hora ou outra, você e eu vamos estar dentro de situações que a gente pode estar sendo injustiçado, não ter culpa no cartório, e você pode estar passando por isso hoje. Tem alguma mensagem de Deus para a gente aqui. Agora, olha que interessante, porque o José, ele quer se livrar daquela situação. Você é assim também? Se você estiver numa situação que você conhecer alguém que pode, alguém principalmente que você ajudou, porque quando eu olhei esse texto aqui, eu fiquei imaginando assim, pensa em alguém aí que você ajudou, projetou na vida, né? E agora o camarada está numa posição e você está querendo uma ajuda dele, mas o abençoado nem lembra mais que você existe. E você está se matando por dentro, dizendo horrores. Cadê que lembra de mim agora? Então, olha o que acontece então com José. Ele está tentando, a gente faz isso. Se der para sair dessa situação adversa aqui, eu vou usar todo o mecanismo que for possível. Mas a gente não pode esquecer que tem um Deus soberano sobre a nossa vida. Que nada acontece fora da vontade dele sobre a nossa vida. Porque olha o que acontece aqui, interessante isso. Olha o que acontece, verso 15 então. Bom, ele diz que está lá, estou aqui injustamente e tal. Ouvindo o chefe dos padeiros, a gente volta aqui para aquele que quer, eu quero alguém que dê uma palavra de revelação. Olha o que aconteceu com o padeiro. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, ele ouviu lá a revelação do copeiro, falou: cara, que negócio bom, o outro foi restaurado, eu vou ser também. Olha só o que esperava ele.
Disse a José: eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco, na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que trazia na cabeça. E disse José: essa é a interpretação, há 3 cestas são 3 dias, dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo, você vai morrer. Você vai atrás de uma revelação onde alguém vai falar que você vai morrer? Então, cuidado, fica na tua intimidade, no teu quarto secreto e ouve o Espírito, porque é perigoso, né? Você vai morrer, você vai ser decapitado. E ele diz assim: vai ser pendurado numa árvore e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros, na presença deles reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera na sua interpretação. Agora olha o 23. O chefe dos copeiros, porém, o quê? Deu amnésia nele? Deus não deixou lembrar, né? Porque o processo de José, antes de ter interferência humana, tinha soberania divina. Por isso que a gente deve evitar os atalhos. Olha que interessante quando a gente também olha para a vida do próprio Gideão, capítulo 6, no verso 12 e 13, ele vai falar de todo o processo onde Israel estava sendo opresso, e ele diz: Senhor, mas por quê? Né? Por que que esse mal veio sobre a gente? E é interessante porque quando a gente está dentro também de uma situação adversa, num caminho estreito e apertado, a gente faz muitas perguntas para Deus. Quantos se identificam comigo nisso? Quantos de nós ficam: Senhor, por que isso? Por que que aconteceu? A gente pergunta demais. E aí a gente precisa aprender que no caminho estreito a gente pergunta menos e obedece mais. Pergunta menos e obedece mais. A gente precisa viver a missão pela qual Deus nos chamou. Ali só tinha uma ordem: Gideão, vai. Como é que vai ser isso depois? É comigo. Mas parece que a gente quer que Deus desenhe todo o caminho, os processos. E deixa eu te falar, Deus não vai fazer isso comigo, com você. Porque dependendo de alguns de nós aqui, nós vamos desistir se Deus mostrar tudo. Essa é uma grande verdade, sim ou não? Ele chamou Abraão lá e falou: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não podia mostrar antes não, senão Abraão, não vou não. Aqui está bom demais. É assim ou não? E por último, o próprio Jesus, quando está diante da cruz e da morte, ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Menos pergunta, mais obediência igual à vontade de Deus. Deus quer nos ajudar na nossa trajetória de discípulos. Eu quero chamar o nosso time aqui para a gente poder celebrar a ceia do Senhor. E eu queria que nós pudéssemos ir para a mesa com esse coração, de olhar para dentro de nós. E talvez hoje o Espírito ele pode sim estar te livrando, eu e você, de algum atalho que pode ser fruto da nossa carne, ou até mesmo uma opção colocada mesmo pelo inimigo com a intenção de nos afastar do caminho do qual o Senhor projetou para nós. À medida que você vai recebendo os elementos da ceia, tanto o pão quanto o cálice,
Eu quero te dar essa oportunidade de você checar o teu coração. E você mesmo falando com Deus no seu íntimo. Checando a tua vida, o teu momento. E dizendo, Senhor, eu tenho sido tentado a buscar atalhos para resolver meus problemas. E quem sabe essa palavra hoje, ela está vindo com essa força para tentar salvar você de algo que Deus pode estar tentando te dizer, filho, filha, não vai por aí não. Volta. Eu não estou nisso, eu não estou nesse negócio. Porque somos fascinados por aquilo que é fácil. Quem sabe é os problemas na vida conjugal, aonde o mais fácil é chutar o balde e buscar o caminho de um divórcio, porque a gente não tem força, graça, maturidade para tentar resolver os problemas. Quem sabe as batalhas contra vícios, e que talvez o Senhor está te falando hoje, eu tenho um caminho sobremodo excelente no qual você pode andar. Checa o teu coração à medida que você vai ouvindo essa canção e vai falando com o Senhor. Vai se permitindo o Espírito sondar você. Ele abriu mão de sua glória no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma taça, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo.
as sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pai, nós queremos celebrar esse tempo com o Senhor, aonde nós celebramos a ceia do Senhor e junto com ela também nós temos a oportunidade de checar o nosso coração, a nossa vida, e o nosso clamor nessa noite é que o Teu Espírito nos livre de nós mesmos, nos livre de todo caminho fácil, de todo atalho de espiritualidade pronta, produzida pelo outro, espiritualidade que está distante do quarto secreto. Nós pedimos que o Senhor nos afaste disso. Nós queremos ver a realidade da vida e confiar plenamente no Senhor. A gente quer participar desse momento com muita integridade no nosso coração, de pedir que o Senhor possa checar o nosso coração, ó Deus, e ver se há alguma coisa em nós que tem sido atrativo para se afastar do Senhor pela busca da facilidade, e de alguma maneira estamos mandando uma mensagem para o Senhor de não confiar na Tua soberania. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe hoje e nos ajude a andar e trilhar no caminho que leva à vida. Faz isso no poder do nome que é sobre todo nome, o poder do nome de Jesus.